Para onde vai a nossa atenção é para onde vai o nosso poder. Hoje a gente vai explorar uma ideia fundamental. Quando damos atenção a um problema, não importa o tamanho dele, a gente está, na verdade, alimentando esse problema, dando vida e credibilidade a ele. É uma lição sobre o poder sutil do foco. Imagina só o seguinte, lá em 1916, o governo dos Estados Unidos gastou o que hoje seriam bilhões de reais, 130 milhões de dólares na época, com um único objetivo, capturar um homem. Um só, Pancho Villa. E não foi pouca coisa não, foi uma operação numa escala gigantesca. Eles mandaram milhares de soldados, aviões, a tecnologia militar mais moderna que existia, tudo isso para caçar uma única pessoa no meio do deserto mexicano. Era literalmente o poder de uma nação inteira focado no único alvo. E o resultado, depois de um ano inteiro de perseguição? Nada. Zero. Villa nunca foi capturado. E o pior, o fracasso gigantesco e público em pegar ele o transformou. Ele deixou de ser um problema local para virar uma lenda internacional, um herói para muita gente. Então, aqui está o ponto crucial da história. O erro do governo americano não foi militar, foi de estratégia. Eles deram atenção, deram prestígio, deram energia para um problema que talvez pudesse ter sido tratado com indiferença. Ao transformar o Villa no inimigo número 1, eles acabaram engrandecendo o cara. E isso nos leva direto para a primeira ferramenta de poder, a arte do desdém. Sabe, existe um paradoxo muito interessante no desejo. Quanto mais a gente corre atrás de alguma coisa, mais ela parece fugir. A estratégia, então, é inverter completamente essa dinâmica. A fábula da raposa e as uvas ilustra isso perfeitamente, né? Se não dá para alcançar as uvas, ficar se lamentando é sinal de fraqueza. Agora, dizer que elas estão azedas, isso sim é uma demonstração de poder. O desinteresse coloca a pessoa numa posição de superioridade, de controle da situação, e não de vítima. Vamos pegar um exemplo histórico. Quando o Papa se recusou a anular o casamento do rei Henrique VIII, o que ele fez? Ele não implorou, não negociou, ele simplesmente ignorou a autoridade do Papa, tratou como se fosse irrelevante e criou a própria igreja. Foi um insulto final, uma jogada de poder absoluto. Essa frase aqui resume tudo. Ignorar um oponente, tratar como se ele nem existisse, pode ser muito mais poderoso e desestabilizador do que atacar de frente. O ataque dá importância, já o desdém, ele tira. Mas, olha, poder não é só sobre ignorar problemas, é também sobre moldar ativamente o que as pessoas percebem. Então agora, o foco muda um pouco, do controle interno para o externo, ou seja, gerenciar o que os outros veem e acreditam, usando o espetáculo e a máscara social. A Lei 37 foca totalmente no poder do visual. Pensa bem, argumentos e palavras podem ser questionados, analisados, mas grandes gestos, símbolos marcantes e espetáculos visuais criam uma aura de poder que passa por cima do pensamento crítico e atinge a gente direto na emoção. Um exemplo ótimo disso foi o do Dr. Weisleder, lá em Berlim. Ele não precisava de remédios complicados, ele usava a luz da lua. O espetáculo dos pacientes sendo curados sob o luar era tão forte visualmente que as pessoas simplesmente ignoravam a falta de lógica. A performance era muito mais convincente do que qualquer explicação. E aí a gente chega na terceira lei, que é sobre pura sobrevivência social. Aquela ideia de ser autêntico o tempo todo pode ser bem perigosa. Expor ideias que vão contra o que o grupo pensa geralmente leva ao isolamento. A verdadeira liberdade está em proteger os próprios pensamentos, não em sair exibindo eles a qualquer custo. O que é realmente interessante aqui é o contraste. O espetáculo é uma estratégia para fora, para projetar poder, para atrair seguidores. A máscara, por outro lado, é uma estratégia para dentro. É para proteger a liberdade de pensar e para sobreviver em ambientes que podem ser hostis. A história de Tommaso Campanella é um caso extremo, mas perfeito para entender isso. Pressionado pela Inquisição, ele não ficou defendendo abertamente o que acreditava. Ele fingiu loucura. Ele usou a máscara da insanidade para sobreviver, guardando as suas verdadeiras ideias para o momento mais seguro. A máscara, para ele, foi uma ferramenta de sobrevivência. Tá, essas leis todas podem parecer grandiosas, coisa de reis, de revolucionários, né? Mas como é que isso se aplica no nosso dia a dia? Vamos trazer esses conceitos para a prática com um desafio bem simples. A reflexão fundamental é essa. A nossa atenção é um recurso limitado e muito valioso. É crucial parar e pensar onde essa energia está sendo investida. Será que é em problemas pequenos, em provocações bobas, em coisas que no fundo não têm a menor importância a longo prazo?
Então, o desafio é simples e dá para testar nas próximas 24 horas. Quando aparecer uma pequena provocação ou um problema trivial, um comentário irritante, um errinho bobo, a proposta é escolher conscientemente não reagir. É um exercício de indiferença estratégica. Essa imagem aqui captura a ideia perfeitamente. O inseto é a provocação. Ele só tem poder se conseguir uma reação. Ao se recusar a dar atenção, o problema perde totalmente a força. A gente tira o oxigênio dele, que é a nossa reação, e ele simplesmente desaparece. E, para fechar, fica a reflexão final. O verdadeiro poder estratégico não está em reagir a tudo o tempo todo, mas sim na sabedoria de escolher o que realmente merece a nossa energia. Muitas vezes, a maior vitória é justamente a batalha que a gente escolhe não lutar.